Fala, queridão, graça e paz. Hoje é o nosso 30º dia, nosso dia 30 da nossa leitura anual. E a nossa leitura hoje está em Lucas capítulo 22, versículos 1 até o 38, Gênesis 39 e Salmo número 30. Então vamos para Lucas capítulo 22. Então aqui em Lucas capítulo 22, vai marcar o início aqui de alguns eventos, que vai acontecer, alguns eventos finais antes da crucificação de Jesus. E aqui nós vamos ver também a conspiração para matar Jesus, vamos ver a traição de Judas e vamos ver também a instituição da ceia do Senhor. Logo nos versículos 1 até o versículo 6, nós vamos ver aqui a conspiração para matar Jesus e a traição de Judas. Os principais sacerdotes e escribas ali, eles buscavam uma forma de matar Jesus, mas eles temiam o povo, porque o povo estava gostando de ouvir Jesus e estava seguindo Jesus. Então a Bíblia vai dizer que Satanás ele entra em Judas Iscariotes. E Judas ele vai buscar uma oportunidade para entregar Jesus em troca de dinheiro. Então Judas ele faz um acordo com os sacerdotes para entregar Jesus longe da multidão. Quando a Bíblia fala que Satanás entrou em Judas, nós entendemos que a traição de Judas foi uma escolha consciente, ele fez essa escolha. Só que a partir desse momento que ele deu essa abertura, o diabo agora tem uma influência sobre aquilo que Judas vai fazer. Agora no versículo 7 até o versículo 20, nós vamos ver a última ceia e a instituição da ceia do Senhor, a que nós chamamos hoje de Santa Ceia. Então Jesus ele manda Pedro e João prepararem a Páscoa. Jesus vai falar com eles que eles vão encontrar um homem carregando um cântaro na cabeça e esse homem vai levar eles e mostrar o lugar onde deveria ser celebrado essa última ceia. Aqui tem uma curiosidade. Essa cena de um homem carregando um cântaro na cabeça, ela pode parecer simples à primeira vista, mas ela tem significados importantes, porque era incomum um homem carregar um cântaro na cabeça. No contexto da cultura judaica, no primeiro século, carregar um cântaro na cabeça, um cântaro de água, era dever das mulheres, Era uma tarefa, não dever, era uma tarefa tipicamente feminina. Então, naquela época, as mulheres eram responsáveis por buscar águas em poços e carregar esses cântaros na cabeça ou nos ombros. Então, os homens, quando eles buscavam água, normalmente eles usavam odres, feitos de couro e não cântaros de barro. Então, por isso, quando eles encontram um homem ali carregando um cântaro, isso seria algo raro e fácil de identificar. Então, quando nós vemos Jesus instruindo Pedro e João, isso está mostrando a onisciência de Jesus, porque ele sabia exatamente o que iria acontecer. Jesus preparou um local seguro para a ceia e o homem com cântaro não era algo do acaso, ele fazia parte desse plano divino de Jesus. E agora, durante a ceia, Jesus ele pega o pão e o vinho e ele dá um novo significado a essa ceia. Porque o que era a Páscoa judaica? A Páscoa judaica era a celebração da libertação do povo do Egito. E a gente vai ver isso em Êxodo capítulo 12. Porém, agora Jesus ele se apresenta como verdadeiro Cordeiro Pascal. Então Jesus ele pega o pão e o vinho, e agora o pão vai simbolizar o corpo de Jesus e o vinho vai representar o sangue de Jesus derramado. E Jesus ele traz uma frase falando assim, fazei isto em memória de mim. E Jesus também pega o cálice e ele fala o seguinte, esse cálice agora ele simboliza a nova aliança no meu sangue. No versículo 21 até o versículo 33, nós vamos ver aqui o anúncio do traidor, porque Jesus ele vai revelar que um dos discípulos iria traí-lo, e os discípulos começam a se perguntar quem entre eles seria o traidor. Então Jesus ele fala o seguinte, a mão do traidor está comigo à mesa. Isso ele fala no versículo 21. Comer junto significava o quê? Amizade, comunhão. Isso torna a questão do traidor ainda pior. A traição foi ainda pior, porque ele era um amigo que estava em comunhão na mesa. E Jesus, quando ele fala assim, a mão do traidor está comigo à mesa, isso faz com que a traição seja ainda pior. E quando os discípulos ali no versículo 23, eles se perguntam, quem será? Quem será? Judas não era suspeito, ele não era, porque isso mostra como ele era falso, e como ele escondia bem a sua falsidade. E agora no versículo 24 até o versículo 30, os discípulos discutem, quem seria o maior
no reino de Deus. E Jesus ensina que o maior é aquele que serve, né? Então Jesus ele promete que os discípulos terão um reino, né? E se assentarão em tronos e eles vão julgar as 12 tribos de Israel. E aqui nós podemos ver um contraste entre quando o poder na visão humana e o poder no serviço cristão, porque no mundo, né, na nossa visão, os líderes eles dominam sobre tudo, né? Já os líderes são servidos, mas no reino de Deus, quem serve são os líderes. E quando Jesus ele fala assim que Jesus no versículo 27 ele fala assim: eu estou entre vós como aquele que serve. E Jesus mostra isso em João 13, quando ele lava os pés do discípulo. Agora nós vamos para o versículo 31 até o versículo 38, onde Jesus ele prediz que Pedro vai negar ele. Jesus agora vai falar assim com Pedro: Pedro, Satanás me pediu para peneirar você como trigo, mas eu orei por você, eu roguei por você, né? Pedro agora ele afirma que nunca negaria Jesus, né? Mas Jesus lhe diz: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Aqui tem uma curiosidade também sobre o que seria esse canto do galo. Nós temos 2 possibilidades para o canto do galo. Pode ser de fato um galo cantando, literalmente um galo, e a outra opção é que seria meio que uma trombeta, um sinal militar romano. E isso é a visão que eu creio, né? Porque a hipótese que galo não era um pássaro, mas sim uma referência a uma trombeta, isso nós vamos ter algumas coisas que nos ajudam a pensar dessa forma. Por exemplo, em Marcos capítulo 13, versículo 35, vai mencionar o canto do galo como um período da noite e não como um canto de uma ave. Outra coisa é que em alguns escritos antigos, né, da tradição, por exemplo, na Mishnah, nós vamos ver que era proibido ao judeu a criação de galos dentro de Jerusalém. Isso corrobora para a situação de que não era um galo literal, mas sim um tocar de trombeta. Outra coisa no versículo 31, quando Jesus fala para Pedro assim: Pedro, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, né? Essa imagem remete ao processo de separar a palha do trigo, mas era uma metáfora para mostrar que Pedro ele seria provado e era uma metáfora para testes e provações, mas algo que não era bom, né? E aí quando Jesus ele fala assim: mas eu roguei por ti, no versículo 32, Jesus, apesar da falha de Pedro, Jesus intercedeu para que a fé de Pedro ela não desfalecesse em meio a essas provações. Essa foi a nossa leitura em Lucas capítulo 22, agora nós vamos para Gênesis capítulo 39. Agora em Gênesis capítulo 39 nós vamos ver a continuação da história de José, porém agora como escravo no Egito. Esse capítulo vai mostrar como Deus estava com José e como Deus o abençoou, mesmo em meio a circunstâncias adversas, né? Porque aqui nós vamos ver que José, ele foi um homem íntegro diante da tentação e ele foi fiel a Deus. Então no versículo 1 até o versículo 6, vamos ver que José, ele prospera na casa de Potifar. Potifar, ele comprou José como escravo, né, dos ismaelitas, e José agora, ele foi vendido a Potifar, que era o oficial de Faraó. Então a Bíblia vai dizer que o Senhor estava com José e José prosperava em tudo que ele fazia, né? Potifar percebeu que Deus abençoava José em tudo e o que ele fez? Ele pegou José e colocou ele para cuidar de tudo na casa de Potifar. Ele era responsável por todos os bens de Potifar. Potifar confiava tanto em José que ele não se preocupava com nada, né? Exceto com a comida que ele comia. A Bíblia fala isso, que Potifar só se preocupava com o pão que ele deveria comer. Uma curiosidade sobre Potifar, porque ele, como capitão da guarda, ele era responsável pela proteção do faraó e pela execução de sentenças que foram ditas ou proferidas por faraó. E isso indicava que José ele estava sob a autoridade de um oficial muito grande dentro do Egito, um oficial poderoso. E no Egito, os escravos de confiança, eles podiam ter posições muito altas de responsabilidade. E a confiança que Potifar colocou sobre José demonstrava que José, de fato, era um homem de caráter. Agora, do versículo 7 até o versículo 12, vamos ver a tentação e a integridade de José. Porque a esposa de Potifar, ela tentou seduzir José,
mas José recusou, né? José disse que não pecaria contra Deus. Isso aqui é muito lindo, né? Porque no versículo 9, embora a mulher de Potifar quisesse se deitar com José, José fala assim, como eu pecaria contra Deus? José poderia ter falado assim, como eu pecaria contra o meu senhor Potifar, né? O senhor no sentido que ele me comprou. Mas José fala assim, como que eu pecaria contra Deus? Então José, ele recusa a mulher de Potifar. E a Bíblia fala que ele era assediado por essa mulher diariamente, mas José permaneceu firme. Um dia ele chega em casa, não tinha ali provavelmente os funcionários que trabalhavam na casa, então ele se viu sozinho com essa mulher, e essa mulher mais uma vez, ela assedia José, mais uma vez ele diz não, e porém ela agarra a sua túnica e ele corre. No momento que ele foge, ela arranca as suas túnicas, as túnicas dele ficam na mão da mulher de Potifar e ele foge. Agora do versículo 13 até o versículo 20, nós vamos ver a falsa acusação e a prisão de José, né? Porque a esposa de Potifar, ela ficou frustrada, porque José não quis deitar com ela, então ela inventou uma falsa acusação contra José. Ela disse que José quem tentou abusá-la dela, e ela gritou e José fugiu, e a ponto dela ficar com a túnica dele na mão, e ela usou a túnica como prova, né? Então Potifar, furioso, mandou José para a prisão, onde os prisioneiros do rei eram mantidos nessa prisão. Uma outra curiosidade aqui é o seguinte, Potifar, ele não matou José. Embora ele tivesse autoridade para executar José por causa desse suposto crime, ele decide mandar José para a cadeia. Talvez, né, a Bíblia não fala isso, é uma inferência, eu estou colocando um pensamento meu, talvez Potifar poderia ter duvidado um pouco da versão da sua esposa, né, e ele não executou José, porque ele tinha poder para executar José. Então ele sabia do histórico de José, sabia o quão íntegro José era, e talvez ele pensou assim, será que aconteceu isso mesmo? Então ao invés de executá-lo, ele manda José para a cadeia. E agora do versículo 21 até o versículo 23, nós vamos ver como que Deus abençoava José. E José agora dentro da cadeia, Deus está prosperando José dentro da cadeia. Então mesmo na prisão, o Senhor estava com José e fez José prosperar dentro daquele lugar, né? O carcereiro-chefe da cadeia, agora ele pega José e coloca José como responsável por todos os prisioneiros e colocou confiança total em José. A Bíblia fala que tudo que José fazia na cadeia prosperava e Deus estava com José. Essa foi a nossa leitura do capítulo 39 de Gênesis. Agora nós vamos para Salmo de número 30. Agora no Salmo de número 30, é um cântico de gratidão, o Salmo número 30, escrito por Davi, né? Ele expressa louvor pela libertação, ele vai falar da fidelidade de Deus em tempos difíceis e ele vai falar da transformação de tristeza em alegria. Verso 1 até o verso 3, ele vai falar de louvor pela libertação, porque Davi ele exalta a Deus por ter sido salvo, né? E ele louva a Deus porque ele não foi derrotado pelos seus inimigos. Então ele testifica que clamou ao Senhor e foi curado, né? Ele fala que Deus o livrou da morte e restaurou a sua vida. Quando nós vemos Davi falando assim no verso 1, assim, tu me levantaste, essa palavra no hebraico, ela dá um entendimento de o Senhor me tirou do poço. Isso pode sugerir que Davi estava num momento muito difícil. Aí Davi fala, tu me curaste, né? Davi poderia estar passando por um momento de enfermidade. E no verso 3 ele fala, livraste a minha alma da sepultura. Isso pode o quê? Pode referir que Davi ele teve um livramento literal de morte, mas aqui ele está agradecendo, ele está louvando pela libertação de Deus com a vida dele. No verso 4 até o verso 5, vem um conhecido salmo, né, que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Davi, ele convida agora o povo a louvar a Deus e lembrar da santidade de Deus, né? Ele reconhece que a ira de Deus ela é passageira, mas a graça de Deus ela é duradoura, ela dura para sempre. E aí nós temos aquela famosa e linda frase, né, do salmista, quando ele fala assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E como é belo e como é lindo quando a gente termina uma noite de choro e pela manhã nós nos alegramos. E no hebraico, quando fala assim de manhã, né, a alegria vem pela manhã. Isso aqui é meio que simbolizando um novo começo,
né, sobre a fidelidade de Deus. E no verso 6 até o verso 10, nós vamos ver aqui o perigo da autoconfiança, né, e a necessidade de Deus. Porque Davi, ele admite que quando ele estava próspero, ele pensou que jamais seria abalado, ou seja, ele estava autossuficiente, né, mas quando Deus ocultou o seu rosto dele, ele percebeu que ele era frágil, e ele clamou pela misericórdia de Deus. Então ele argumentou com Deus assim: Senhor, se eu morrer, quem te louvará? Quando a gente vê Davi falando assim, se eu morrer, quem te louvará? No Antigo Testamento a gente não tinha um conceito assim de vida após morte, como a gente tem hoje através das páginas do Novo Testamento, né? Então Davi ele não falava muito a partir do momento depois que ele partisse dessa vida terrena, justamente porque esse conceito não era familiarizado. E agora no verso 11 e no verso 2, o salmista, né, Davi, ele vai terminar falando que Deus transforma a tristeza em alegria, porque Deus transforma o pranto em dança e a veste de lamento em veste de alegria. Davi termina prometendo louvar a Deus para sempre. Você vê quando Davi, no verso 11, ele fala assim: tiraste-me o pano de saco e me cingiste de alegria. O pano de saco ele era usado como símbolo de luto ou de arrependimento, mas aí Davi está falando assim que Deus ele troca essas vestes de símbolo de luto por vestes de alegria, né? E Davi, quando ele termina falando ali no verso 11, né, que ele dança com uma expressão de louvor, em muitas culturas bíblicas, querido, a dança ela era um ato de celebração da vitória e celebrando a presença de Deus. Então, esse é o nosso Salmo de número 30. Nos vemos amanhã no nosso dia 31. Só vem!